E aí, tudo bem? Aqui é Arthur Lawton do Como Tocar Violino, lembrando que é aqui, nesse canal, que você vai aprender realmente como tocar violino da forma certa. Se você aí tem um violino parado na sua casa, ou se você quer comprar um violino e não sabe qual violino você vai comprar, se você quer só aprender a tocar melhor do que você já sabe tocar, cara, você está no lugar certo. É aqui no Como Tocar Violino que você realmente aprende a tocar violino, né? Não é à toa que o nome é esse. Bom, hoje eu decidi falar sobre um assunto muito legal, que é assim, tem poucos conteúdos sobre isso na internet, falando sobre isso, até mesmo no meio de estudo mesmo, assim, tem pouco conteúdo sobre esse assunto, que são os benditos dos acordes. Então você vai entender hoje como eles funcionam, como fazer, como que se estuda, como estrutura, tudo sobre os acordes, você vai entender hoje aqui no violino, beleza? Então, se você gostou da ideia, já deixa aquele joinha aqui embaixo, se inscreva no canal se você não está inscrito, que a gente se vê sempre nas quintas-feiras com uma aula dessa daqui, fechou? Bora então para o nosso vídeo de hoje. A primeira coisa que você tem que entender é a diferença básica que existe de melodia e harmonia. Eu até já fiz um vídeo já um tempo atrás falando sobre isso, então se você quiser depois dar uma olhada lá. Mas o negócio é, a gente tem que entender que o violino, no geral, assim, 98% das vezes, o violino é um instrumento melódico. O que isso significa? Que é um instrumento que toca só a melodia. O que é a melodia? Uma nota atrás da outra. Igual quando a gente está falando, quando a gente está cantando, né? Tipo, sei lá... É só uma nota por vez, a gente só canta uma nota por vez. Não existe como fisicamente cantar mais de uma nota ao mesmo tempo na voz humana, né? Assim como o violino, a gente na maioria das vezes faz isso também, uma única nota por vez. Mas em alguns momentos a gente pode sim fazer os benditos dos acordes, que é a harmonia, é o que complementa aquilo, né? Então é um conjunto de notas, são vários sons tocados ao mesmo tempo. Isso é o que define um acorde. Beleza? Óbvio que tem uma série de regras aí para definir qual que é o acorde daquela tonalidade de uma nota, etc, tal, né? Mas quando você ouve, por exemplo, alguém falando assim, toca um dó maior aí, toca um dó menor, toca um fá sustenido maior, toca um fá com sétima, todos esses nomes assim são acordes e não notas únicas. Então no violino não existe um dó maior, existe a nota dó. Porque o violino toca, no geral, notas individuais, né? Então, quando são notas individuais, é aquela nota. Dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, mi, fá, fá sustenido, sol. Agora, quando a gente tem esses outros nomes, maior, menor, diminuto, aumentado, com sétima, com nona, tudo isso daí são acordes. Que é mais daquela galera do violão, né? Que você vê nas cifras, né? De repente, aquele C com 7 em cima, assim, né? Quer dizer, fica invertido aí, C com 7 em cima. Então, o que acontece? Você vai tocar um Dó maior, que é o acorde de Dó maior, que tem uma regrinha para definir o acorde e tudo mais e tal, e acrescentar a sétima nota da escala, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, esse vai ser o acorde de Dó com sétima. Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Não estou falando sobre cifras, estou falando sobre acordes no violino. E como que a gente vai definir, então, como que se faz os acordes no violino? Através da partitura. A partitura mesmo, quando for para ter algum acorde no violino, nas coisas escritas para violino, vai ter lá o acorde escrito. Então, como que é visto um acorde? Vou colocar aqui do lado, ó. É quando tem várias notinhas assim, ó, uma em cima da outra. Então, por exemplo, sei lá, a gente pode ter acordes que são feitos até com 2 sons, ou seja, vai usar 2 cordas no violino, com 3 sons, que vai usar 3 cordas, ou com 4 sons, que vai usar as 4 cordas do violino. Então, a gente vai entender hoje como fazer e quais são os jeitos para fazer isso, para estudar, para entender um pouco mais sobre os acordes no violino. Seja ele de quantos sons forem, mas é só para você entender que no violino a gente é mais melódico do que harmônico, mas de vez em quando pode acontecer se estiver escrito na sua partitura para fazer realmente um acorde, beleza? A definição de harmonia basicamente já dá para ter assim uma sensação harmônica a partir de 2 notas tocadas simultaneamente. Então assim, não chega a ser realmente um acorde completo, que a gente, com o nome acorde, a gente sempre imagina uma tríade, são 3 notas, né? Mas com 2 notas já dá para ter uma sensação harmônica. Então, normalmente, isso no violino vai ser sempre assim, as 2 cordas tocadas juntas. Por exemplo, a gente vê muito isso na música popular, né? Tipo um negócio assim, ó.
Então você vê que já dá para ter uma sensação harmônica, já parece mais um acompanhamento do que a melodia principal, né? Então poderia ter um outro instrumento, ou uma voz cantando, alguma coisa, né? E o violino fazendo tipo isso que eu mostrei, que é um ritmozinho, sei lá, meio... Não sei que ritmo que é isso, porque eu sou péssimo desses ritmos, né? Mas sei lá, meio baião, meio não sei que ritmo é mais ou menos esse negócio que eu fiz, mas é só para exemplificar que já dá uma sensação rítmica e harmônica ali, né? Já parece mais um acompanhamento do que o principal. Então isso poderia ser feito assim. Então como que a gente faz quando tem sons assim, com dois sons? E não mais com um só. A gente vive, né, falando, deixa eu tirar até esse zoom aqui, ó, a gente vive falando sobre as alturas do cotovelo para cada uma das cordas, né? Quando eu toco, por exemplo, aqui, ó, na corda Sol, existe uma altura do cotovelo para pegar na corda Sol. Quando eu quero mudar de corda, eu abaixo o cotovelo, abaixo o cotovelo, abaixo o cotovelo. Então existe uma altura do cotovelo para cada uma das cordas. E aí, aqui é a altura da corda Sol, aqui é a altura da corda Ré. Se eu colocar numa altura intermediária entre as duas, eu consigo tocar as duas cordas juntas. Você ouve o Sol e o Ré agora, ó. Aqui é a corda Ré, aqui é a corda Sol. Se eu colocar no meio, consigo ouvir as duas. Assim acontece também na Ré e Lá, por exemplo, Ré e Lá. Se eu achar uma posição no meio, você ouve as duas cordas. Uma está sempre mantendo ali e a outra eu estou mudando os dedos, ó. E Lá e Mi também acontece a mesma coisa, Lá e Mi. Só que eu posso colocar nas duas. Então eu já consigo dar uma noção harmônica, às vezes escrito assim, com duas notas. Isso acontece, por exemplo, em algumas coisas de Bach, por exemplo, que tem coisas com cordas duplas desse jeito. Tem algumas coisas de Mozart e tal. Tem várias coisas de vários períodos diferentes com cordas duplas. E aí você ouve, por exemplo, um negócio assim, ó, uma cadência do concerto de Mozart. Começa com duas cordas. Bastante cordas duplas, né? Você viu, né? Então, as cordas duplas podem ser consideradas, de certa forma, uma harmonia, porque elas estão fazendo parte ali do acorde, mas não é necessariamente um acorde, são cordas duplas, mas a gente já pode considerar como uma parte harmônica também, né? Então, para tocar cordas duplas, não tem muito segredo, tem que pegar nas duas cordas, é só achar essa posição intermediária, né, do cotovelo, que vai pegar nas duas cordas, mas assim, não é uma técnica fácil. Tudo isso que a gente está falando hoje aqui não é uma técnica iniciante nem intermediária, é uma técnica já mais avançada. Cordas duplas e acordes já são mais para cima, é um nível mais alto, beleza? Então pode ser que para você aí ainda seja muito difícil, mas você vai chegar nesse nível em algum momento. Então, às vezes é interessante você até já ver um pouco sobre isso e tal, mas não vai conseguir executar ainda 100%, né? Mas é interessante saber que isso existe no violino, né? Existe essa possibilidade no violino, né? Quanto mais você aprende sobre violino, quanto mais você se aprofunda, entende mais sobre o instrumento, mais você está evoluindo também, né? Então, cordas duplas um pouquinho mais acima, um nível um pouquinho mais alto, mas é só uma questão de ajuste da altura do cotovelo para pegar nas duas cordas. É muito mais difícil, porque a gente tem que afinar, por exemplo, igual eu toquei esse pedacinho da cadência do concerto número 3 de Mozart, tem que afinar sempre dois dedos ao mesmo tempo, né? E é muito difícil, porque um dedo já é difícil demais. Afinar dois dedos, então, é mais difícil ainda. E quando você toca junto, a referência que fica dos dois, tipo, qualquer milímetro assim diferente, qualquer milímetro errado vai ficar muito mais aparente do que uma nota sozinha. Porque uma nota sozinha, se você errou ali um cabelinho ali dela, sabe, tá um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, ela sozinha não vai ficar tão claro assim que ela tá desafinada. Agora, quando você toca ela junto com outra nota, qualquer mínima desafinação fica aparente. Até nesse trechinho que eu toquei aí do Mozart 3 aí, da cadência, eu não estudei para vir aqui tocar, só toquei aqui, né, pelo que eu lembrava de cabeça. Então, até aí, se você ouvir, você vai achar algumas coisinhas ali, aqui talvez ficou um pouquinho desafinado e tal. Normal, todo mundo erra, né, eu também não sou um robô. Então é isso, cordas duplas
é um pedaço de um acorde já é considerado como uma questão harmônica, mas ainda não é um acorde completo. E para fazer isso basta só alterar a altura do cotovelo. Beleza, entendeu isso? Esse aí é o jeito mais simples de entender uma formação harmônica. Mas agora a gente vai falar sobre os acordes reais, que são de 3 ou 4 sons. Como que eu faço para tocar no violino 3 sons ou 4 sons? Porque, né, o violino tem 4 cordas, beleza, mas só que ela tem uma curvatura em cima, né? Não é igual o violão. O violão daria. No violão, se você passasse um arco no violão, o violão é reto, todas as cordas são retas, né? Então você passa um arco, ele tocaria as 6 cordas do violão. Agora, no violino não. O violino a gente tem essa curvatura do cavalete exatamente para isso, para não pegar nas outras cordas. Mas agora eu quero que pegue nas outras cordas. E aí, como que eu faço para tocar realmente nas 4 cordas do violino ou em 3 cordas do violino? Então vamos entender um pouco mais sobre os acordes. A partir do momento que a gente está falando sobre acordes de 3 ou 4 sons, a gente já tem formas diferentes de fazer, já tem alguns jeitos diferentes, né? Mais ou menos tipo assim, se você vai lá, você tá saindo, tal, você tá solteiro, eu tô falando que agora eu tô solteiro recentemente, né? Então você tá saindo ali e tal, você quer chegar numa menininha, pá, tal, assim, tem um monte de abordagens que você pode usar. E não quer dizer que uma tá certa, a outra tá errada, assim, quer dizer, a não ser que você fale uma coisa muito sem noção, né? Aí tá errado mesmo, né? Mas, enfim, não tem só um caminho. Tem vários caminhos, né, que podem chegar no mesmo resultado. Pode chegar em você conhecendo a menina, pá, e tal, e depois fica, namora, casa, tem filhos e é feliz para sempre. Pode ser, de repente, né? Eu sei que é a situação mais incomum, assim, mais difícil, né? Mas pode acontecer. Então, a gente, quando chega ali, pode falar de várias formas. Assim como nos acordes, a gente também pode chegar de várias formas. Tem algumas coisas que a gente pode fazer que são certas, e tem algumas coisas que são erradas. Então a gente vai entender isso agora, beleza? Basicamente, a gente tem 3 tipos de formações de acorde que a gente pode fazer no violino, com 3 ou com 4 sons, que vão ser os acordes arpejados, que é quando a gente tem realmente... Você já até deve saber um pouco sobre arpejo. O arpejo é a formação do acorde, mas não tocado junto. Um arpejo é um acorde separado. Então seria tocar cada corda de uma vez. E assim, como esse movimento acontece de forma rápida, no resultado sonoro é quase como se a gente ouvisse as 4 notas juntas. Por exemplo, esse aqui, ó. Se eu quisesse fazer um acorde de Sol maior, que é Sol... Beleza, são essas 4 notas que eu vou usar. Agora, nesse tipo de acorde arpejado, eu tocaria uma atrás da outra, então acontece um movimento rápido do braço para passar por todas as cordas, ó. E você meio que ouve todas as cordas, elas não estão tocadas juntas, mas você ouve. Você ouve todas elas, né? E sobra um pouquinho da ressonância de cada uma, tal, então você consegue ouvir. Isso pode acontecer também com o acorde de 3 cordas, né? Então, por exemplo, se eu fosse tocar só o Ré, o Si e o Sol, ainda faz parte do mesmo acorde, só que eu estou começando no Ré. Então soa como um acorde, mas é um arpejo, né? Então, na verdade, eu estou tocando muito rápido as notas que estão mudando. Mas, além disso, eu posso fazer uma quebra diferente aí nesse acorde. Por exemplo, um acorde com 3 sons, se fosse, no caso, né, os mesmos sons, Ré, Si e Sol. Se eu quero tocar esses 3 sons juntos, mas eu posso ainda dividir um pouquinho. Eu posso fazer, então, já que dá para tocar 2 cordas, né, que a gente já sabe, eu posso tocar 2 cordas e depois as outras 2. Então, fica aí. Tá vendo? E no resultado final, a gente meio que ouve o acorde formado, ó. Não é? Ou, se fosse com 4 cordas, seria... Tá vendo? Eu posso fazer 2, 2. 2 aqui e 2 aqui. Ou posso fazer 2, 2, 2. Sabe? Fica um movimento um pouco mais lento. Então tudo vai depender do que você quer aplicar naquela sua música. O que não pode acontecer nunca nos acordes é soar assim, ó. Tipo de cima para baixo. Em nenhum momento no violino a gente toca de fora da corda. Sempre é na corda. Beleza?
Então esse é o acorde arpejado, que a gente subentende ali, que vai dividir de alguma forma. Então vai dividir, ou pegar 2-2, ou 2-1, pode ter assim, que às vezes você quer dar uma ênfase na última nota, na nota mais aguda, que é o que normalmente a gente faz no violino. Como o violino é um instrumento melódico e de notas agudas, né? A gente normalmente, o que sobra nos acordes, em 80% dos casos, é a nota aguda. Por exemplo, assim, ó. E aí isso que vai seguir a música, né? Por exemplo, assim... Então, ó. O sol tem mais, esse sol agudo, ele tem uma constância maior, né? Então esse sol se manteve mais. No geral, a gente sempre tem mais ou menos essa tendência. Ou, sei lá, o adágio da sonata 1 do Bach. A gente ouve que o sol ficou. Então a gente, na maioria das vezes, acaba sobrando mais para a nota mais aguda. Na maioria das vezes, mas não é sempre assim. Por isso que tem um outro tipo que a gente vai falar mais para frente, que é o acorde que tem inversões. Que não é a última nota que vai ficar realmente sobrando no final. Vai ser outra nota. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente desse vídeo. Mas antes disso tem um outro tipo de acorde que também é comum, assim, a gente costuma usar também, que são os acordes simultâneos. Normalmente é quando a gente consegue fazer 3 sons ao mesmo tempo. Aí você fala, pô, mas Arthur, como que faz para tocar 3 sons ao mesmo tempo nessas cordas que são meio curvadinhas, né? Assim, que tem o cavalete, né, fazendo essa curvatura. É básico assim, não é tão básico, né? Mas assim, se você já tem um nível, você vai conseguir entender isso melhor. Então, no lugar de você pensar, por exemplo, se eu quero tocar aquele mesmo acorde que eu estava fazendo, Sol maior, só que com Ré, Si e Sol, né? Então são corda Ré, corda Lá e corda Mi, né? Então eu quero fazer isso daqui, só que com os 3 juntos, assim, tocados ao mesmo tempo. O que eu vou precisar? Eu vou focar o arco um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para o espelho, porque a curvatura aqui já fica menor. Muito próximo do cavalete, a curva é bem mais acentuada. Mas conforme vai chegando mais para lá, essa curva fica menos acentuada, porque já vai ficando mais distante do cavalete e se aproximando mais da pestana, que é basicamente reta, quase reta, né? Assim, quando a gente olha a pestana, ela não chega a ser reta, mas ela tem uma curva bem menor do que a curva que existe no cavalete. Então, quanto mais para lá eu for, mais retas são as cordas, né? Então eu consigo tocar de certa forma com mais do que só 2 cordas. Então levo o arco um pouquinho para frente, aqui no comecinho aqui do espelho, né, onde está essa parte preta. E aí você consegue, focando na corda Lá, olha só, deixa eu tentar dar um zoom aqui para mostrar para você isso. Focando na corda Lá, olha só, eu tenho que tocar essas 3, né? O Ré, o Lá e o Mi. Só que focando aqui, ó, na corda Lá, um pouquinho mais para frente, olha o que acontece com a crina, ó. Ela pega nas 3 cordas, tá vendo, ó? Você ouve tanto Ré, quanto Lá, quanto Mi, ó. Óbvio que com as cordas soltas assim fica meio feio o negócio, né? Mas se a gente focar do jeito certo, ó, com o Ré, Si, Sol. Tá vendo? Com um pouquinho o arco, um pouquinho mais pra lá, você consegue, se você apertar um pouco mais o arco na corda Lá, você consegue que ele pegue também a corda Mi e a corda Ré do lado. Isso acontece também. Se eu fizer, por exemplo, focando na corda Ré, eu consigo pegar Sol, Ré, Si. Fica bem alto, né? Porque tem que fazer uma certa forcinha aí, tem que colocar um peso maior no arco para que ele pegue nas 3 cordas. Então eu poderia começar, por exemplo, esse concerto de Mozart, que eu fiz um pedacinho no começo, assim, ó. Né? Eu poderia fazer com um som triplo no começo, que é, ou seja, simultâneo, um acorde simultâneo. Então ficaria assim, ó. Você vê que você ouve os 3 sons exatos, ó. E fica os 3 sons, né? Então fica bem alto, você precisa de mais movimento no arco para fazer basicamente qualquer acorde, né? Isso é uma questão física. Quando você toca em uma corda só, você pode fazer com uma velocidade mais controlada, um tanto, né, dá para fazer mais devagar. Agora, quando você toca em 2 cordas, como você tem um contato duplo no arco, precisa de mais velocidade para você conseguir manter essa mesma intensidade, ó.
devagar, fica assim, fica preso. Então tem que usar mais ar. Se eu uso 3, então precisa de mais velocidade ainda. Né? Então a gente cada vez mais vai precisar de mais velocidade. Para fazer o acorde, precisa de muita velocidade no arco, para realmente fazer com que os sons soem juntos, né? Então assim, tem que realmente trabalhar bem, assim, não é fácil. E o mais difícil do acorde é conseguir essa entrada do acorde não tão agressiva. A maioria das pessoas, quando vão tocar um acorde, começa um negócio assim, ó. Sabe? Forçado demais, agressivo demais. O mais difícil é conseguir tocar, porque quando é uma sequência de acordes, né? É muito difícil fazer a entrada do arco não ser agressiva, sabe? Então é muito importante conseguir desvincular uma coisa da outra, a velocidade com o aterrissamento, né, assim, do arco na corda de volta. E até no começo do acorde, para não começar assim, né? Nunca assim, começa sempre da corda. E quando volta, com muito cuidado, para não ficar agressivo, senão a gente começa a deixar... Se o ar começa a sair muito da corda, fica mais agressivo. Então isso acontece em várias coisas com relação assim aos acordes, né? Pra gente não deixar eles tão agressivos, porque precisa de mais velocidade, precisa de mais força, então tem que realmente ter bastante cuidado para não se tornar agressivo. Então a gente pode ouvir uma sequência de acordes, por exemplo, nas sonatas e partitas de Bach tem várias coisas com muitos acordes. Por exemplo, o adágio da sonata 1, né? Começa assim, ó, com 2 e 2, ó. Mas eu posso fazer também um arpejado, Sol, Ré, Si, Sol, no lugar de fazer 2 e 2. Essa mudança, todas as mudanças que a gente tem de uma nota para acorde, tem que tomar muito cuidado, ó. Muito suave a mudança aqui, ó. Para não ficar assim. Sabe? Então a gente acaba dando muita ênfase no movimento do acorde e isso prejudica a linha melódica, né? Pra gente não ficar sempre ouvindo só assim, vários ataques, né? Então tem que tomar muito cuidado, sempre muito controlar na mudança das cordas e o movimento inicial dos acordes, apesar da velocidade. Então, por exemplo, ó, vou tocar um pedacinho desse adágio da sonata 1, né, do Bach. Beleza, então deu para ouvir aí várias sequências de vários tipos de acordes, né? Arpejados, juntos, 2, 2, com 3, com 1 mais 2 ou 2 mais 1, né? Então tem vários tipos de pensamentos que você pode ter. Agora, além desses acordes que a gente pensou ali, né? Tipo, o simultâneo dá pra fazer com 3 sons, com 4 sons assim, vai ficar muito forçado se você tentar fazer um acorde simultâneo com 4 sons, porque aí é muito difícil realmente, né? Conseguir tocar os 4 juntos. Vai precisar de um certo movimentinho, então não é junto, na verdade. Não existe 4 simultâneos, literalmente, né? A não ser que eu fizer assim, ó, soltar aqui o arco. Não faça isso em casa.
Só pra te mostrar como fazer um 4 simultâneo. Tirei o pino, faz aqui, ó. Assim eu consigo tocar as 4 notas. Mas não faça isso em casa para você não estragar seu arco, beleza? Tem que tomar muito cuidado quando tira o pino do arco para não fazer com que ele dê um nó aqui ou saia do lugar, né? Então muito cuidado, não faça isso em casa, foi só para fazer uma brincadeirinha, beleza? Brincadeira. Então você viu que não existe 4 simultâneos, é muito complicado, né? Não tem como. Só se você fizer 3 mais 1 ou 3 mais 2, pô. Tá vendo aquele som dos 3? Mas precisa de uma movimentação para conseguir pegar a outra nota que está faltando no arco, né? Então nunca vai ser 4 exatamente simultâneos. Beleza, mas um outro tipo de acorde que existe é o invertido, que não é a última nota que sobra. Então, por exemplo, até aqui, né, nessa sonata de Bach acontece isso, né? Tipo, a gente começa aqui, ó, normal, normal, agora, ó, mas eu volto pro Dó. Esse é o acorde que está escrito, Ré, Dó, Fá sustenido. Só que a sequência tá na segunda nota. Seria tipo como se fosse meio que um contralto, sabe? Assim, se a gente fosse pensar numa voz assim, né, num coral, seria na segunda voz. Então eu volto para ela para manter, ó. E aqui fica a mesma coisa. Então eu volto para ficar naquela nota e não ficar assim. Né? Eu não quero o suporte lá na última nota, na nota mais aguda. Eu quero na segunda nota. Então. E isso é escrito, obviamente, desse jeito, né? Assim, tá lá na partitura, são escritas 3 notas e a nota que vai seguir ela é ligada com uma outra nota que vai seguir, sabe? Então, assim, isso tudo vem indicado na partitura. Quando você pega uma coisa específica para violino, né? Por isso que Bach é um mestre, né, do violino. Então tudo isso vai estar escrito, mas é só para a gente entender que às vezes nem sempre, sim, são raridades esses casos, mas nem sempre, né, vai parar na última nota, nota mais aguda. Às vezes a gente para em outra nota que está intermediária, né? Ou sei lá, até mesmo de cima para baixo, né? Poderia ser um negócio assim, né? Ó. Sei lá, sabe? Poderia chegar em algum lugar e voltar lá para aquela nota mais básica, a nota mais de baixo, para manter uma outra coisa, né? Então é importante a gente saber que também existe esse tipo de coisa. Então sempre a gente tem que pensar em como eu vou quebrar esse acorde. Se vai ser 2 mais 2, 2 mais 1, ou vai ser 3 sons juntos, como que eu vou fazer? Então agora, hoje você entendeu um pouco mais sobre isso. Bom, com tudo isso que você viu aqui nessa aula, espero que você tenha entendido que fazer acordes não é assim qualquer coisa, não é para qualquer nível, né? Tem uma série de detalhes para serem pensados, né? Assim, no violino, na verdade, quanto mais a gente vai subindo de nível, mais detalhes a gente vai pensar, mais coisas assim, né? Então nos acordes também não deixa de ser isso, né? E você fala assim, mas tipo, Arthur, para tocar violino eu preciso aprender a fazer acordes? Não necessariamente. Para você aprender o básico, tocar bem, tocar... Tipo assim, se você chegou no nível de tocar todas as escalas, assim, você pode tocar todas as músicas que você quiser, as músicas populares e tal, não vai ter esse negócio de ficar pedindo acordes, né? Um monte de coisa desse tipo. Mas, se você quiser subir para o próximo degrau e começar a fazer o repertório realmente violinístico, né? Que é feito para violino, você vai entrar em Bach, Vivaldi, Mozart, Beethoven, coisas assim. Se você vai fazer isso... Em algum momento você vai precisar sim dos acordes, porque vai ter, escrito literalmente para o violino. Não é porque assim, você vai fazer lá da sua cabeça o acorde, não, porque vai ter realmente escrito lá coisas com acordes. Então isso faz parte do processo do aprendizado para quem quer chegar em um nível mais alto. Mas vai com calma, você não precisa chegar nisso agora se você está começando, se você ainda não consegue tocar todas as escalas, todas as músicas que você quer, então nem tem que pensar sobre acordes, isso vai ser mais para frente no processo. Por isso que é muito importante ter uma orientação certinha, ter um professor te acompanhando nesse seu andamento, né? Do que você tem que fazer agora, qual que é o próximo passo, qual que é o outro passo. Assim sim vai funcionar até você chegar nesse nível dos acordes. Não pega aí de qualquer jeito e vai tentando fazer, porque você só vai criar um vício errado, vai criar sons errados com essa sonoridade mais agressiva, que não é isso que a gente quer. Então, assim, não faça de qualquer jeito. Espera para realmente estar pronto para fazer isso do jeito certo, beleza? Mas essa aula serviu para te mostrar como funciona e opções do que a gente pode fazer no violino, não é não? Então,
Agradeço pela sua presença aqui no Como Tocar Violino. Lembrando que sempre, de segunda-feira, às 18 horas, acontece uma live das 18 às 19 horas. Nas quinta-feiras, você pode ver um vídeo novo desse aqui, uma aula nova, né, às 21 horas. E nos sábados também tem a série Dominando o Violino. Se você ainda não viu, vai lá nos vídeos do canal, coloca lá Dominando o Violino. Tem mais de 30 episódios lá disponíveis, que são meio que podcasts, meio aulas assim, que você vai ver com alunos meus lá do curso completo. Então, a gente começa conversando, falando mais sobre violino, entendendo mais algumas coisas e tal, e depois passa para a parte prática, que eu dou várias dicas, várias macetes, assim, ideias, né, de estudo que podem ser úteis para você também. Então vai lá para você ver, beleza? Clica lá nos vídeos do canal para assistir, tenho certeza que você vai ver muita coisa legal. Já são hoje quase 400 vídeos disponíveis aqui no canal, então tenho certeza que vai gostar bastante, vai encontrar muita coisa legal, tá bom? Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau!